Jeremias revela a incrível chuva de lágrimas. O plano divino antes da conquista babilônica. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias, o profeta, recebeu a palavra do Senhor, clamando a seu povo. A cidade de Jerusalém, em meio ao esplendor de sua rica história, agora se via em uma situação angustiante. As paredes da cidade eram testemunhas de um clamor angustiante. As mães choravam por seus filhos, e as ruas ecoavam a desesperança. Jeremias, atormentado pela visão do futuro sombrio que aguardava a nação, sentia em seu ser a dor da rejeição e a tristeza da apatia espiritual subindo ao alto do muro que cercava a cidade. Com lágrimas nos olhos, ele clama: "Ah, quem me dera ter no deserto uma pousada de viajante!" A solidão de seu coração se misturava ao lamento do povo, uma nação que se desviara da aliança com seu Deus. Os ídolos dos cananeus ocupavam o lugar do Senhor, e a falta de arrependimento se espalhava como um câncer. A atmosfera carregava a tristeza de quem sentia a rejeição do amor divino e, mesmo assim, clamava incessantemente por compaixão. "O que fizestes, povo? As minhas lágrimas não são suficientes para guiar-vos de volta ao Deus que vos ama!" exclamou ele, a voz quase se perdendo no vento. Enquanto as nuvens escuras se acumulavam no horizonte, Jeremias sentia o peso do chamado divino. "Toda a terra se tornará uma desolação e um espanto", profetizou ele com o coração apertado, "e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Mais uma vez, sua mensagem não foi acolhida, sua dor se tornava ainda mais intensa. Mas havia uma chama de esperança no peito do profeta, a promessa de uma restauração, a certeza de que Deus, ainda que cheio de ira, não abandonaria seu povo para sempre. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o céu carregado de nuvens, Jeremias olhou para a cidade que tanto amava, cercada pela fumaça que começava a se elevar das ruínas. O clamor de sua alma ressonava, entrelaçado com a dor de uma nação que não escutara. Ele se lembrava das promessas de Deus, e em meio a lágrimas, a esperança surgia como um fio tênue em um tecido desgastado e rasgado. O profeta se perguntava se haveria um remanescente fiel, uma centelha de luz que ainda poderia restaurar a cidade caída. A cidade estava em um abismo, mas Jeremias, ainda no alto do muro, sentiu a presença de Deus envolvendo-o como um manto. "O que eu não posso ver, Senhor? Onde está nosso futuro? Onde está a redenção prometida?" Essas perguntas ecoavam em sua mente. Jeremias sabia que o caminho seria árduo, mas a certeza do amor divino ainda pulsava dentro dele. Assim, ele permaneceu, um guardião das palavras de Deus, mesmo nas noites mais sombrias à espera de uma resposta que prometesse salvação. Enquanto a noite caía sobre Jerusalém, as estrelas eram ocultadas pela espessura das nuvens, refletindo o clamor do coração do profeta. Jeremias se afastou um pouco do muro e buscou um espaço silencioso, onde pudesse se encontrar com seu Deus em fervorosa oração. A cidade, envolta por uma escuridão que ia além da noite, parecia ser um reflexo da dura realidade espiritual que ali predominava. "Ó Senhor, ouvi meu clamor!" exclamou Jeremias com fervor. "Quantas vezes precisei clamar por conta da iniquidade deste povo? As vozes da sabedoria foram silenciadas, e a verdade foi lançada ao chão. Eles adoram a obra de suas mãos, enquanto o nosso Deus verdadeiro é esquecido." O eco de suas palavras parecia reverberar ao seu redor, como se até mesmo as pedras testemunhassem sua angustiosa intercessão. E então, em meio ao silêncio pesado, uma voz caiu como orvalho fresco sobre o coração cansado do profeta: "Jeremias, o desespero não é o fim, mas o começo de um novo capítulo em minha história. Ainda há esperança para aqueles que se voltarem para mim." A presença do Senhor preenchia o espaço ao seu redor, e Jeremias sentia a força daquele consolo, mesmo em meio ao caos.
Era um lembrete de que, apesar da calamidade que se aproximava, o plano redentor de Deus jamais falharia. Naquela noite, o profeta recepcionou uma visão poderosa. Ele viu um campo seco e estéril, mas ao seu lado surgiram riachos de água viva que brotavam da terra, trazendo vida onde antes havia desolação. Assim será com o meu povo, disse o Senhor em profecia. Após a correção vem a restauração. As lágrimas que foram derramadas se transformarão em fontes de alegria, e o que parece perdido renascerá com vida abundante. Depois do encantamento daquele vislumbre, a nuvem de desespero sobre o coração de Jeremias começou a dissipar-se, dando lugar a uma certeza renovada. Mas um peso ainda permanecia. Quanto tempo devemos esperar, Senhor? O temor da Babilônia aproxima-se como uma sombra e eu temo pela vida de meu povo. Ameaças nos rodeiam e a dor se intensifica. Prepare-se, Jeremias, respondeu o Senhor. De fato, virão tempos duros e a espada babilônica será cravada em Judá. Contudo, com um coração contrito e um espírito quebrantado, eles encontrarão o caminho de volta para mim, e será ali que eu estarei, disfarçando a ferida com meu amor restaurador. Com essas palavras, Jeremias não pôde conter mais suas lágrimas, mas agora elas eram lágrimas de esperança. Que tua vontade seja feita! Ele exclamou, entregando ao Senhor suas ansiedades. Ele sabia que a mensagem que receberá seria desafiadora. A escolha do povo entre a obediência e a rebelião ainda estava diante deles. Entretanto, a esperança de um futuro melhor pulsava em sua alma. Era o sopro do Espírito que prometia um novo amanhecer. Com essa revelação em seus lábios, Jeremias desceu novamente até o coração da cidade para clamar ao povo. Ele olhou para os rostos cansados e aflitos que caminhavam por aquelas ruas cobertas de dor, prontos para ouvir a mensagem que viria de seu Deus. Ainda há um caminho de volta, ainda há uma promessa de restauração. Vós que chorais, levantai vossas vozes. O Senhor não esqueceu de vós, Ele está esperando pela vossa volta. Seus gritos ecoaram pela cidade, mas enquanto Jeremias aguardava respostas, um sentimento inesperado de ansiedade o invadiu. E se ninguém escutasse? E se as palavras que lhe foram dadas ficassem perdidas em um mar de apatia? A hesitação do povo ressoava no coração do profeta. E assim, sob as sombras da noite, enquanto esperava e clamava pela transformação, o Senhor lhe revelou um novo mistério que aguardava o tempo certo para ser revelado. O coração de um rei se voltará para minha causa, e uma nova aliança será feita, que trará não apenas julgamento, mas também libertação. Jeremias segurou a palavra em seu ser, sabendo que, embora um caminho difícil estivesse à frente, um Deus fiel sempre opera além do que podemos ver. Ele olhou para o horizonte escuro, onde a luz poderia facilmente emergir, e no fundo de sua alma, o profeta sentiu que algo divino estava prestes a acontecer. Enquanto a primeira luz da manhã começou a romper as sombras da noite, Jeremias sentiu uma unção fresca sobre sua vida. Ele caminhou sem pressa entre os becos de Jerusalém, onde o murmúrio dos habitantes se misturava aos sons do despertar da cidade. Porém, seu coração estava inquieto. O peso da responsabilidade mística que lhe fora confiada permanecia vivo em seu íntimo. Senhor, começou ele, em murmúrio, o que devo dizer ao teu povo? Como posso trazer palavras de esperança a almas tão perdidas? Aquelas perguntas reverberavam em sua mente, enquanto a população, atenta, buscava respostas na voz do profeta. Num ímpeto, ele posicionou-se em uma praça central, onde os ecos dos monumentos antigos pareciam guardar segredos do passado. Com um olhar determinado, ele gritou: Ó povo de Judá, ouvi a palavra do Senhor. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda clama por vós, ainda busca o arrependimento. Os rostos apresentavam uma variedade de confusão, desespero e até ceticismo. Porém, Jeremias não se deixou abalar. Ele prosseguiu com a força das promessas divinas da noite anterior. Assim diz o Senhor: eu farei chover sobre vós um espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem traspassaram-os. Zacarias 12:10. Este é o tempo de retornar. O Senhor está diante de vós, esperando a vossa volta, quando as lágrimas se transformarem em rios de água viva. As palavras do profeta cortavam o ar como uma lâmina afiada.
Ele viu algumas pessoas começarem a chorar, lágrimas silenciosas escorriam como água de uma fonte, inundando a terra que anseia por cura. Jeremias, por sua vez, não só falava ao povo, mas se via como parte da promessa. Cada lágrima derramada não era apenas um sinal de dor, era também uma semente de esperança. Entretanto, no fundo de sua mente, a sombra da Babilônia continuava a assombrá-lo. Quando chegará a hora da transformação, Senhor? O inimigo se aproxima, e a cidade está cega às suas artimanhas. Enquanto questionava seu estado interior, uma breve visão daqueles que se deixariam levar pela mentira do conforto material foi suficiente para fazer seu coração pesar. Naquele momento, o Espírito do Senhor visitou Jeremias novamente, oferecendo uma clara instrução. Diga ao povo que avistem por trás das nuvens, pois o meu plano de restauração é irresistível. A escuridão não prevalecerá sobre a luz que estou por enviar. Mas, Senhor, estas palavras são para almas em agonia. Como podem acreditar, quando a cidade é palco de ruína? Jeremias clamou, mas não houve resposta verbal. As respostas divinas frequentemente vinham como sussurros após a agitação. E ali, diante daquele mar de expressões, Jeremias percebeu a determinação do Senhor. Ele recordou a profecia em que a esperança renasceria como um broto, e mesmo no desespero, uma nova aliança estava se aproximando. Pois eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Esta promessa ecoou em sua mente e se tornou seu refrão. Chegando ao clímax da sua fala, ele levantou as mãos e exclamou: um tempo de choro se transformará em um tempo de alegria. As gerações que se viram perdidas encontrarão o caminho em meu amor. Aqueles que buscarem encontrarão a fé, e os que duvidarem sentirão o toque do meu perdão. Enquanto Jeremias terminava suas palavras, um silêncio profundo dominou a praça. A agitação da multidão era palpável, mas havia uma expectativa em suas almas, como se a própria terra estivesse à espera de um milagre. E ao olhar para o céu, Jeremias pressentiu algo mais, uma tempestade se formando, não de destruição, mas de liberdade da opressão. É nesse fundo de espírito angustiado e fervoroso que o Senhor lhe revelou um novo mistério. Uma luz virá de onde menos se espera, um rei da casa de Davi se levantará para restaurar não apenas a cidade, mas o espírito do meu povo. As palavras permaneceram no ar, como uma promessa divina que ecoaria por gerações. Jeremias sabia, com uma convicção renovada, que a destruição não era o fim, mas o prenúncio do renascimento. E assim, entre as esperanças e os temores, o profeta permaneceu firme em sua vocação, sabendo que um grande plano de Deus estava em movimento, prestes a ser revelado de maneira gloriosa. Assim que o eco do silêncio na praça se dissipou, as sombras da dúvida pareciam dançar nas faces do povo reunido. Jeremias, sentindo o peso da expectativa, respirou fundo, enquanto a luz da manhã filtrava através das nuvens espessas que começavam a se formar. Ele sabia que as palavras do Senhor estavam impregnadas de um poder que podia quebrar correntes e transformar corações. De súbito, uma voz familiar irrompeu na mente do profeta. Era a voz do Espírito, lembrando das palavras do Senhor. Eles não podem ver, Jeremias, mas eu estou prestes a agitar as águas do arrependimento. Eu sou aquele que purifica a casa de Israel de seus pecados e que traz à tona a verdade escondida sob o véu da desobediência. Com essa certeza ardendo em seu peito, Jeremias voltou a se dirigir ao povo: ó Jerusalém, não percais a esperança. Assim como o Senhor prometeu, as lágrimas que agora caem sobre esta terra secarão ao toque da sua mão que cura. Não serão apenas lágrimas de angústia, mas também serão lágrimas de arrependimento. O Senhor se lembrará de sua aliança, e ele não abandonará a sua herança. No fundo, Jeremias sentia a resistência da multidão. Mesmo com os corações tocados, havia aqueles que murmuravam entre si, duvidosos. Como podemos confiar em promessas tão audaciosas, quando a destruição se aproxima? O profeta percebeu a incredulidade, mas sua voz não vacilou. Ele continuou: não ouvides as palavras do Senhor? Clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. O que parece impossível aos olhos humanos é a especialidade do nosso Deus. Logo, uma jovem do povo,
com os olhos marejados de tristeza, lançou-se aos pés de Jeremias. Profeta do Senhor, como posso crer em um futuro melhor se a dor está tão presente? A tempestade vem, e nossas casas estão à beira da ruína. A compaixão tomou conta do coração de Jeremias, e ele respondeu com fervor: a dor é real, minha filha, mas não é o fim de nossa história. O Senhor mesmo disse que uma nova aliança será estabelecida. Uma aliança onde ele escreverá sua lei em nossos corações e permitirá que nós o conheçamos de verdade. Jeremias 31:33. E ao pronunciar essas palavras, Jeremias teve uma visão. Ele viu um futuro em que os corações quebrantados eram restaurados, onde a alegria fluía como rios em terras áridas. Entre visões e sussurros, ele percebeu que ao longo da estrada do sofrimento surgiria o sol da justiça, trazendo cura e esperança ao povo de Judá. Um murmúrio inesperado começou a ecoar pela multidão. Alguns estavam calados, outros levavam suas mãos ao peito, tocados pela mensagem do profeta. Mas Jeremias chamou um homem de dentro da multidão, sua voz ecoando: como poderemos ser libertos da servidão que se aproxima? Com o poder do Espírito sobre ele, Jeremias respondeu: escutai, clamo por vós, filhos de Judá. O Senhor levantará um libertador, e este será aquele que trará a verdadeira liberdade. Preparem-se, pois o Rei dos Reis está prestes a manifestar-se entre vós, um descendente de Davi, que não apenas reinará, mas restaurará seu povo. Isaías 11:1-10. O burburinho cresceu, uma mistura de esperança e expectativa. Ao final de suas palavras, Jeremias sentiu o peso do espírito profético se elevar, como se uma nova onda de mudança estivesse se aproximando. Ele olhou novamente para o céu, o sentimento de determinação revigorando sua fé. E enquanto os primeiros trovões ressoavam ao longe, um novo gancho da soberania divina surgiu em sua mente. Ele sabia que o plano de Deus estava se desenrolando, prestes a causar um impacto que ressoaria através dos tempos. Um rei virá, que transformará não apenas as sombras da Babilônia, mas também as trevas que habitam os corações dos homens. Um rei que, embora desprezado, será o pilar de esperança em um mundo sem fé. Jeremias, com sua voz ecoando nas montanhas e vales, sabia que sua missão estava longe de terminar. O que se aproximava era além de sua compreensão, mas a certeza de que Deus estava em controle lhe dava a coragem necessária para prosseguir. As promessas continuavam a se entrelaçar com o tempo, tecendo uma tapeçaria divina que, em breves instantes, revelaria a plenitude do plano soberano do Altíssimo. A multidão fervilhava em murmúrios, enquanto o céu se tornava cada vez mais escuro, carregado de nuvens que pareciam refletir o peso da incerteza que o povo carregava em seus corações. Jeremias, movido pela unção divina, percebeu que suas palavras haviam plantado sementes de esperança, mas também deixado um rastro de inquietação. A dor da nação era palpável, e a necessidade de uma intervenção sobrenatural se tornava mais evidente a cada instante. Ele olhou nos olhos da jovem que se atirara aos seus pés, e por um momento, seu espírito se uniu ao dela. Era como se o próprio Senhor estivesse presenciando essa conexão, ligando os corações aflitos do povo ao seu amor redentor. Vos digo, Jerusalém, o Senhor não se esqueceu de suas promessas. Em meio à tempestade, erguer-se-á um abismo de misericórdia da parte do Altíssimo. As palavras fluíram de Jeremias, como rios de águas vivas. Mas a multidão ainda tremia com o peso das incertezas. Um homem respeitável, de roupas finas e postura correta, levantou-se para questionar o profeta. Jeremias, se a palavra do Senhor é verdadeira, por que temos sido tão reprimidos? Por que nosso futuro parece sombrio? Por que continuamos a sofrer sob as garras da Babilônia? A pergunta ressoou como um eco profundo, e muitos nas suas fileiras se uniram na dúvida. Os olhares desesperançados, carregados de frustração e traição, fitaram Jeremias. Ele sentiu a agonia deles, mas também a certeza de que o Senhor estava ao seu lado. Respirou fundo antes de responder: a jornada do sofrimento pode ser dura, mas através dela o Senhor lapida nossos corações. Ele nos purificará como ouro no fogo. E eu os levarei para o deserto, e falarei ao seu coração. Oséias 2:14. A voz de Jeremias subia em intensidade, como os trovões que ribombavam ao longe. Na tempestade,
o Senhor está presente, e através do arrependimento virá um renascimento. Ele mesmo disse: pois conheço os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. No entanto, entre os que escutavam, ainda havia aqueles que se mostravam céticos. Um grupo de anciãos, balançando a cabeça, murmurava em descontentamento, reprovando a mensagem de Jeremias como mera ilusão. Promessas vazias. Nossas vidas estão marcadas por dor, e ninguém acredita mais em reviravoltas divinas. Um deles disparou, como se as palavras fossem veneno. Mas Jeremias, com um coração ardente e voz como um trovão, desafiou a incredulidade. Não fortifiquemos a descrença. Acaso não se enganaram aqueles que deixaram de confiar no Senhor no deserto? Não se entreguem à aflição, pois o Senhor é o meu refúgio. Salmos 46:1. A libertação já se inicia no seu interior. Clame ao Senhor de todo o seu coração, e ele será encontrado. Neste momento, uma luz misteriosa começou a emergir das nuvens que ameaçavam a cidade. Era uma manifestação da presença divina que descia como um manto sobre eles, e muitos sentiram o calor da esperança tocando suas almas. O poder do Espírito permeou o ar, e cada coração começou a pulsar com uma nova expectativa. E foi nesse ambiente carregado de tensão e expectativa que Jeremias se voltou para o céu e, em um ato inspirado, proclamou: assim diz o Senhor, eu derramarei águas sobre a terra sedenta, e rios sobre a terra seca. Isaías 44:3. Preparem-se, pois o derramamento de lágrimas por causa do sofrimento é apenas o prelúdio da chuva de bênçãos que está por vir. As lágrimas do povo, embora carregadas de aflição, seriam transformadas em um manancial de renovo. As vozes que antes murmuravam agora começavam a se elevar em um clamor conjunto, buscando o Senhor. O brilho da fé furava as sombras, e Jeremias, ao sentir a presença do Altíssimo, sabia que algo grandioso estava se aproximando. Mas ainda havia uma profundidade no plano divino que os olhos do povo não podiam ver. Porque o que ainda estava por acontecer não se limitava ao presente. O céu se abria, não apenas para trazer a chuva das bênçãos, mas para liberar um plano divino que atravessaria gerações, onde o Messias prometido surgiria das trevas e traria luz a todos os povos. Jeremias sabia que a história do seu povo estava prestes a tomar um rumo que ecoaria pela eternidade, e essa compreensão pressentia ser apenas o início do que ainda estava por ser revelado. O céu, agora iluminado pela manifestação da glória divina, habitava o coração do povo com uma mistura de temor e expectativa. Entretanto, entre os que pulsavam com fé renovada, havia aqueles que ainda se opunham à mensagem de Jeremias. O profeta, percebendo a divisão entre o temor e a esperança, sabia que cada palavra poderia ser o estupim de uma revolução espiritual ou a causa de mais questionamentos e desconfiança. Cuidado! Advertiu Jeremias, seu olhar fixo na multidão. O Senhor está fazendo surgir um novo tempo entre nós. Às vezes, é necessário passar pelo vale da sombra para que encontremos a luz. Assim como Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Ele conosco é nossa consolação. Uma mulher, vestida de trapos e com o rosto marcado pelo sofrimento, ergueu suas mãos e exclamou: ó Jeremias, o que realmente está prometido a nós? Olhe ao nosso redor. Nossas casas, nossos filhos, tudo consumido pela dor. Como eu posso acreditar na sua palavra? As pessoas ao seu redor a apoiaram, ecoando suas inquietações. Jeremias, em compaixão, lentamente se aproximou, sentindo o peso de sua dor. Mulher, eu vejo tuas lágrimas, e o Senhor também as vê. Porque as suas aflições foram como as marcas na palma da mão do Senhor. Isaías 49:16. A promessa de Deus está chegando e neste tempo de pranto, há um propósito divino. Ele trará nosso Messias entre nós, e com ele, restauração e renovo. Seus olhos brilhavam intensamente com a certeza da visão divina. A multidão começou a murmurar novamente, e a tensão aumentou, mas não eram mais murmúrios de desconfiança, agora havia um nervosismo ansioso. A nossa esperança não se resume apenas à fuga do cativeiro. O Senhor está preparando um novo pacto, um coração novo. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:2.31. O céu estava mais claro, e mesmo com relâmpagos ainda lampejando ao longe, uma serenidade começou a estabelecer-se sobre os que escutavam. Encorajado, Jeremias continuou a proclamar: as lágrimas que caem de nossos olhos são contadas pelo Senhor, e elas preludiam uma colheita de bênçãos que ultrapassará nosso entendimento. Agora eu sei que o Senhor me ajudará a sustentar. Salmos 1:3-8-3. Nós nos levantaremos das cinzas do desespero. Enquanto suas palavras ecoavam, uma figura apareceu à distância. A multidão, curiosa e silenciosa, virou-se para a entrada da cidade. Era um homem que caminhava com autoridade, cercado por uma aura de luz. Em meio à multidão, alguém sussurrou: é o profeta Ezequiel. A confusão tomou conta do ambiente, mas Jeremias, atento, sentiu que a visita de Ezequiel não era um acaso. Ó povo de Deus! Este é um sinal. O Senhor está unindo os vastos desertos de nossas vidas com os rios de sua misericórdia. E mostrarei a vocês coisas grandes e ocultas que não conheceis. Jeremias 33:3. A voz de Jeremias subia como um clamor profundo, enquanto se preparavam para a revelação. O olhar de Ezequiel cruzou com o de Jeremias. Em silêncio, ambos reconheceram a unção que existia entre eles, e a missão divina que transcenderia o presente. O que estava por vir era mais do que um retorno, era a preparação de um caminho e a saída das trevas em direção à maravilha de um futuro pleno. Mas a multidão, ainda incerta, murmurou novas perguntas, e Jeremias, percebendo o mistério que ainda cercava o plano de Deus, concluiu: o Senhor promete que da dor virá a redenção, e que no deserto brotará um rio. E quando o tempo certo chegar, este Messias não só nos libertará, mas também escreverá a lei em nossos corações. Eis que eu farei todas as coisas novas. Apocalipse 21:05, assim diz o Senhor. Ainda assim, havia uma expectativa crescente no ar, pois o que viria a seguir não se tratava apenas de liberdade, mas de um plano que se desenrolaria ao longo dos séculos. Com o coração pulsando de esperança, Sonadica mente voltou ao mistério sublime, que permaneceu na alma do seu povo, mas o que realmente está reservado para nós no auge deste renascimento? O que o Senhor está preparando para o mundo através de sua promessa? Ezequiel acercou-se, sua presença irradiando uma calma que envolveu a multidão. O som do murmúrio inquieto deu lugar a uma expectativa palpável. Ele tomou a palavra, e sua voz ecoou como um trovão nas montanhas. Povo de Deus, ouvi-me. O Senhor não se esqueceu da aliança que fez com nossos pais. A sua promessa ecoa através das gerações. O temor e a esperança se entrelaçavam no coração dos presentes, como uma teia intricada, cada um aguardando algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Ezequiel, em sua visão sobrenatural, viu o deserto se transformar em um oásis sob as bênçãos que o Senhor estava prestes a derramar. Vejam! O Senhor está levantando um exército de almas. Em meio ao desespero, ele despertará um povo que clama em direção ao céu. As palavras do profeta se tornaram um bálsamo para os aflitos e uma espada afiada para os descrentes. A mulher que antes havia questionado Jeremias agora se pôs de pé, seus olhos cheios de fervor. Mas como? O que devemos fazer para sermos partícipes dessa promessa? Nossos corações estão tão cerceados pela dor, como podemos nos erguer? Jeremias, percebendo a profundidade da busca espiritual que fervilhava entre o povo, dirigiu-se a eles com um fervor quase profético. Ó povo que clama por socorro, o caminho se revela. O Senhor diz: buscai-me e achareis, invocai-me e eu responderei. Jeremias 29:12. A resposta se aproxima, e o que parece ser uma noite escura dará lugar a uma luz que jamais se extinguirá. No entanto, enquanto as promessas se desdobravam, um vento forte começou a soprar, fazendo as chamas da esperança vacilar. Do horizonte, nuvens escuras se aproximavam, e o murmúrio do povo se intensificou. Ezequiel, percebendo a crescente ansiedade, levantou suas mãos. Não temais! O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro muito presente na angústia. Salmos 46:1. Assim que ele falou, uma visão celestial se iluminou em sua mente. Eu vejo um novo templo, erguido em glória. Não será feito por mãos humanas,
mas será um lugar onde a presença de Deus habitará entre os homens, e suas lágrimas serão transformadas em riachos de alegria. A multidão passou a sentir uma nova força, como se essas palavras fossem flechas que penetravam nos recantos mais profundos de suas almas. Havia uma reverência inigualável no ar, e uma onda de louvor começou a se formar. Mas mesmo em meio à aclamação, Jeremias lembrou a todos que a estrada seria difícil. O caminho da redenção não é isento de prova. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:38. Haverá desertos e vale da sombra, mas ele será a nossa luz. Após as profundas declarações de confiança no Senhor, a multidão se dispersou lentamente, levando consigo uma centelha de esperança acesa. Mesmo assim ainda pairava no ar a pergunta, um mistério cáustico da alma: quais serão os sinais que precederão a chegada do Messias? As almas aflitas ansiavam por respostas ao se retirarem, as palavras de Jeremias ressoando em suas mentes. Um novo pacto, ele estabelecerá e agora, temos de estar prontos. Mas o que mais o Senhor poderia estar preparando? A tempestade já se avizinhava, a balança da história se inclinava, e a certeza de transformação pairava sobre seus corações como uma nuvem carregada de bênçãos. Ele é o Deus que promete e cumpre. Assim, a pergunta ainda pulsava: qual seria o desfecho do plano soberano de Deus? O coração da nação não sabia que uma fase crucial se aproximava, onde o clamor por liberdade se entrelaçaria com um chamado à obediência, preparando o caminho para o que estava reservado nas Escrituras eternas. Ezequiel e Jeremias, agora imersos na atmosfera de ansiedade e esperança, dirigiram-se a um pequeno grupo que ainda permanecia, os rostos iluminados pela revelação das promessas divinas. O profeta Jeremias, com um brilho intenso em seus olhos, tomou a palavra mais uma vez. Irmãos e irmãs, saibam que o Senhor está em movimento. Mas antes que possamos ver a frutificação dessa promessa, descerá uma prova sobre nós que irá testar as nossas almas. Do horizonte, o chão tremeu levemente, como se a terra sob os pés soubesse da tempestade que se aproximava. A multidão, agora atenta novamente ao profeta, começou a sussurrar entre si, o temor se espalhando como um crepitar de fogo na palha. O que está por vir, Jeremias? O que pode ser tão terrível? Uma voz aflita perguntou com um tom solene. Jeremias respondeu: o Senhor levantará a Babilônia como uma vara de correção. Um tempo de cativeiro se aproxima, uma purificação que fará o povo clamar por arrependimento e renovação. Mas não temam, pois mesmo em meio à dor, a mão do Senhor nos guiará, e ele nos restaurará. E assim, enquanto Jeremias falava, uma nuvem escura tomou conta do céu, bloqueando o sol e lançando uma sombra sobre a multidão. Não era apenas a nuvem física, mas uma representação da nuvem de infortúnios que pairava sobre a nação. Os rostos antes esperançosos não foram tingidos com desconfiança. A mulher que se levantara anteriormente falou novamente, agora com uma voz trêmula. Ezequiel, onde está a visão do novo templo? Como pode haver esperança em meio ao cativeiro? O profeta, sentindo o peso da resposta, fechou os olhos e orou em silêncio. Após um breve momento, uma nova visão surgiu em sua mente. Haverá um dia em que o Senhor restaurará a glória da Altíssima. Mesmo em nosso desespero, o Messias virá, e nas lágrimas de sua libertação a nós será dada a redenção. Como está escrito, olharão para aquele a quem traspassaram-os, Zacarias 12:10, e ele será nosso consolo em tempos de angústia. Enquanto as palavras ecoavam, um tremor percorreu a multidão, e as esperanças, agora entrelaçadas com medos profundos, pareciam vacilar. Um sussurro percorreu entre eles, questionando se poderiam suportar a prova que se avizinhava. A aflição estava claramente estampada nas faces de muitos. O medo se tornará uma sombra assombrando a fé. Então, no espírito da profecia, Jeremias proclamou: assim diz o Senhor. O cativo será liberto, e os que choram serão consolados. Em toda a angústia deles, também foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Isaías 63:9. Sabendo que as dores podem ser pesadas, lembrem-se, a dor não é o destino final, mas um caminho para a transformação. A multidão começou a murmurar novamente, fortalecida pelas promessas, mas insegura sobre o futuro que lhes aguardava. Ezequiel,
percebendo a tempestade crescendo ao longe e as nuvens espessas que pairavam no céu, exclamou: a tempestade pode vir, mas ela traz consigo a chuva de arrependimento e renovação. Preparem seus corações, pois o Senhor está prestes a agir em favor de seu povo. Mas, enquanto essas promessas celestiais eram proclamadas, sombras de exércitos inimigos se aproximavam das fronteiras, e em cada batida do tambor da guerra, a história de um povo poderia ser mudada para sempre. As questões surgiam em cada mente aflita. Como a diversidade de experiências de dor e alegria se entrelaçaria na tapeçaria do plano soberano de Deus, assim, ante as nuvens se escurecendo e os temores crescendo, o amor de Deus se fazia presente na promessa de futuro, mas o tempo do teste era inevitável. O que mais se revelaria nesta busca por esperança e liberdade? A certeza pairava no ar, a chuva estava a caminho, e seria mais do que uma simples tempestade, seria para muitos a restauração que enfatizaria o propósito eterno de Deus. E assim, enquanto a multidão ponderava a magnitude das palavras proféticas de Jeremias e Ezequiel, uma inquietação crescente os envolvia. As sombras das forças babilônicas se aproximavam, e um sentimento de iminente desespero tomou conta do coração do povo. Era um tempo de profundas incertezas, onde o futuro parecia nebuloso, e os clamores por Deus aumentavam na medida que as nuvens escuras se acumulavam. Povo de Israel, proferiu Jeremias, sua voz ressoando com um peso de autoridade divina. Voltemo-nos para o nosso Deus em busca de misericórdia. Não é em nossa força que encontraremos a salvação, mas nas promessas que nos foram feitas através de nossos antepassados. Suas palavras penetraram as almas ensombrecidas, como fugazes raios de luz em meio à escuridão. Mas a dúvida ainda pairava, e alguém do meio da multidão questionou: como podemos confiar em um Deus que permite tal sofrimento? Que esperança nos resta em meio ao cativeiro? O questionamento era legítimo, refletindo a angústia de muitos que se perguntavam se Deus realmente os havia abandonado. Ezequiel, notando a inquietação crescente, buscou fortificar os corações desanimados. Ó Israel! Não esqueçam as promessas de nosso Senhor. A frase do profeta Isaías ecoa em nossos corações: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 42.31. A aprovação é um chamado à espera ativa, à busca fervorosa, ao arrependimento genuíno. As palavras de Ezequiel se elevaram, criando uma onda de encorajamento que varreu a multidão. Alguns começaram a clamar, em meio a lágrimas de dor e esperança, clamando ao Senhor, enquanto as nuvens pesadas acima continuavam a ameaçar. Arrependei-vos! Convertei-vos de vossos caminhos, pois o Deus que agora parece distante, virá com poder. Gritou Jeremias, sua paixão envolvente como um fogo ardente. O clamor fervoroso ressoou através do vale, e muitos se ajoelharam, chorando em busca de perdão. Mas naquele momento, entre as súplicas do povo, um vento forte começou a soprar. Era um vento notável, como uma mensagem do céu, trazendo consigo um cheiro de terra molhada. Um murmúrio de expectativa tomou conta da multidão, enquanto olhares se erguiam para os céus escurecidos. Ezequiel sentiu uma nova onda de revelação. Assim diz o Senhor: essa tempestade não trará apenas juízo, mas também a chuva da redenção. As lágrimas que hoje caem sobre nós são preciosas aos seus olhos, e a dor que sentimos precede a nossa transformação. As vozes que antes questionavam, agora se entrelaçavam em um cântico coletivo de resposta a essa nova revelação. A atmosfera mudou, e uma confiança tênue começou a brotar entre eles. O que antes era peso, agora se tornava promessa. Mas então, de repente, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém exclamou, apontando em direção ao horizonte. A multidão virou os olhos, e seus corações dispararam ao testemunhar a configuração de nuvens de tempestade carregadas de potencial. Jeremias e Ezequiel se entreolharam, percebendo que a tempestade era um sinal do que estava por vir. A chuva que se aproxima não é apenas sobre nós, mas sobre toda a terra, profetizou Ezequiel. E o Senhor, com sua justiça, trará a restauração. Mas mesmo em meio a essa revelação, a dúvida ainda persistia. Como poderia um povo tão ferido experimentar um recomeço? À medida que a primeira gota de chuva caiu, um profundo mistério se desdobrava.
O que o Senhor tinha reservado para seu povo no cativeiro? Como seu plano soberano se cumpriria nas lágrimas e dores daqueles que clamavam por libertação? Com esses pensamentos ecoando na mente de todos, a primeira tempestade se formava, não apenas no céu, mas nos próprios corações. Era um prelúdio a um poderoso mover divino que reverteria não apenas suas aflições, mas suas esperanças para uma nova aliança. Um novo mistério estava prestes a ser revelado, e a tempestade poderia ser a chave para desatar desde já os destinos esperados do Senhor. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, as nuvens ainda pairavam sobre a cidade, mas agora havia uma expectativa tangível em meio à multidão, um pulsar de esperança que começava a se erguer. Jeremias, sentindo o peso da responsabilidade divina, buscou na intercessão incessante a direção de Deus para aquele povo que clamava por ajuda. Ó Senhor, que fareis, e qual será o nosso futuro? Orou, enquanto o eco de sua súplica reverberava nos céus. As palavras do profeta ainda eram lembradas em cada canto da cidade. As promessas de restauração estavam esculpidas em suas almas, mas ainda havia dúvidas que remanescem. E como podemos ter certeza, Jeremias, de que a tempestade não é apenas um sinal de juízo? Uma jovem se ergueu entre os presentes, seus olhos cheios de incerteza. Com compaixão transbordando, Jeremias olhou para aquela jovem. A tempestuosa confrontação que sentimos é um precioso convite à transformação. O Senhor não abandonará a sua herança. Ele vem para nos purificar, é através do fogo que o ouro é refinado. 1 Pedro 1:7. Proclamou ele com fervor, sua voz soando como trombeta. À medida que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a ansiedade se dissipou gradualmente, substituída por uma fé crescente. Ezequiel, agora se unindo a Jeremias, intensificou a mensagem. Não vem? A chuva é a promessa do Senhor. Um novo começo está diante de nós. Ele traz a limpeza da terra e a renovação dos corações. As palavras saíam de sua boca com um fervor que incendiava as esperanças escondidas nas almas do povo. No entanto, entre as nuvens escuras no coração da cidade, havia corrupção e resistência. Um homem velho, seu rosto marcado por ressentimentos e dores acumuladas, levantou-se em meio à multidão. Por que devemos esperar por mudança, quando nosso sofrimento se estende por gerações? Que o Senhor venha, senão ele é somente uma miragem. A pressão no coração de Jeremias aumentou. Mesmo as raízes mais profundas da amargura podem produzir frutos de perdão, se voltarmos nosso olhar para aquele que nos prometeu vida e abundância. João 10:10. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas a fé não se nega em meio à adversidade. O tempo de espera não é um período de desamparo, mas um espaço para fortalecimento. O que está por vir não é apenas libertação, mas uma nova aliança. Enquanto ele falava, a chuva se intensificava, como se os céus respondessem ao clamor do povo. As lágrimas de dores passadas agora se misturavam com a água que caía do céu, simbolizando um renascimento. Jeremias podia sentir a presença de Deus, que se movia entre eles, cercando suas feridas com amor e esperança. De repente, uma nova visão se descortinou à frente de Jeremias. Ele viu os corações se abrindo como flores na primavera, encorpando-se em aceitação e busca pelo Senhor. Vede! A tempestade traz não somente reforma, é também um espírito de renovação que será derramado sobre todos. Exclamou ele, a paixão pulsante em sua voz. Mas a luta pela fé não havia terminado. E o que virá após a tempestade? Como saber que a restauração será duradoura? Um homem de voz forte questionou, refletindo a hesitação de muitos. Assim diz o Senhor, eu farei uma aliança eterna com eles, e nunca mais me esquecerei deles. Jeremias 31:33. O Senhor tem um plano de restauração. Ele não só nos purificará, mas também nos dará um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26. As palavras de Jeremias reverberavam na multidão, começando a se rasgar as dúvidas, vão e dor que já pesavam sobre eles. Com cada gota que caía, uma nova esperança nascia. Em meio a este momento de renovação, um novo mistério começou a surgir na mente de Jeremias. O futuro que Deus tem preparado para nós vai além do que podemos ver. Um rei virá, não apenas para libertar, mas para transformar o entendimento do homem. Partiu do seu coração a declaração inspirada.
Ezequiel e Jeremias, juntos, proclamavam: a nova aliança não será apenas uma promessa, será a revelação viva. Preparai-vos, pois o que vos espera é maior do que qualquer cativeiro, maior do que toda dor acumulada. O povo vibrou ao ouvir isso, mas também hesitou, aturdido pelo peso da responsabilidade que lhe seria pedida, estarem prontos para a mudança. Enquanto as nuvens refletiam um manto de tristeza e de alegria, uma pergunta flutuava nos corações de muitos: quando e como ocorrerá essa transformação? O que mais precisamos fazer para sermos testemunhas das promessas de Deus? Juízos e correntes de incredulidade ainda se formavam entre eles. Perseverar em oração e arrependimento, respondeu Jeremias, a fervorosa urgência invadindo sua voz. A vossa espera precisa ser acompanhada de ações justas. O Senhor não somente escuta, mas vê o coração quebrantado e a busca genuína. Assim, enquanto as nuvens se dissolviam e as águas da chuva lavavam os caminhos empoeirados de Jerusalém, um novo gancho na narrativa divina começou a se desenrolar. Pois ao som de clamor e arrependimento, uma ascensão se preparará do chão da desolação. Um exército se levantará não em armas, mas em espírito e verdade, prontos para receber o que o Senhor tem reservado. As palavras de Jeremias ecoavam como um estupim, enfatizando o que estava por vir. O povo, agora começando a despertar para a realidade de um futuro resplandecente, detinha a jornada à frente. A profunda expectativa de libertação se entrelaçava com a urgência de arrependimento. Ao final daquele dia, cada coração pulsava com a promessa: assim como eu viva, diz o Senhor, um novo caminho será aberto para os quebrantados e aqueles que em meu nome clamam. A jornada havia apenas começado, e com essa claridade, reafirmava-se a ideia de que o plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se em toda a sua glória. Uma nova história de esperança estava em gestação, e a expectativa do que estava por vir deixava todos em ansiosa expectativa pela revelação dos mistérios profundos contidos na soberania divina.